Deputado Edson Albertazzi, eu considero que o projeto de lei 2243/2016, que é a criação do envio de comunicação para a caixa portal virtual do sujeito passivo, ela é um avanço, porque ela se espelha no que fez o Tribunal de Justiça através da Lei 11.419 de 2006, quando informatizou tudo aquilo que diz respeito não só à entrada de pedidos judiciais, como o acompanhamento. Um grande sistema. E o que está se pretendendo é que tudo seja informatizado também na área da administração tributária, da área fazendária. Então, por via de consequência, é um dos raros projetos do pacote que eu não vejo vício de inconstitucionalidade, até porque está modificando um decreto-lei de 75, do período da ditadura, mas exatamente porque foi o período da fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Assim posto, o meu parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Carlos Mink, vice-presidente da comissão. Senhor presidente, acompanhando o argumento do deputado Luiz Paulo, esse é um dos poucos projetos que não tem maldade nenhuma, que aperfeiçoa. Portanto, o parecer é favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado, senhor presidente da comissão, Valdec Carneiro. Na mesma linha, presidente, é um dos raros projetos do pacote de maldades que não tem vício de inconstitucionalidade, que no mérito pode ser aproveitado porque institui a caixa postal virtual para notificação eletrônica dos contribuintes, aperfeiçoando o dispositivo de 75, né? Há emendas que foram oferecidas, mas no mérito, de modo geral, o parecer da comissão é favorável. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, presidente da comissão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela exposição na forma que fiz na CCJ, e o deputado Valdec também votou favoravelmente no mérito, este é o único projeto que representa um avanço tecnológico e uma forma melhor de transparência. Então, o parecer é favorável no mérito. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o senhor presidente, deputado Pedro Fernandes. Parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 13 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2242/2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 42/2016, que altera o artigo 14 da Lei 2657, de 26 de dezembro de 1996, para promover alterações de alíquotas do ICMS e o artigo 2º da Lei 4.056, de 30 de dezembro de 2002, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Questão de ordem, presidente. O presidente da comissão da CCJ, o deputado Edson Albertazzi, está chegando aqui. De 30 segundos para Vossa Excelência, se puder esperá-lo. A presidência suspende a sessão por 2 minutos. Com a chegada do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o mesmo dará parecer sobre o projeto de lei 2242/2016. Deputado Edson Albertazzi. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Voto em separado. Voto em separado do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 2242 de 16
que altera o artigo 14 da Lei 2657 de 96, que é a lei do ICMS, para promover alterações de alíquotas do ICMS, e o artigo 2º da Lei 4056, de 30 de dezembro de 2002. Assim, pois, senhor presidente, vou ao relatório, que vou entregar à mesa por escrito. O projeto de lei em análise pretende promover alteração no artigo 14 da Lei 2657 de 96, promovendo aumento de alíquotas do ICMS. Pretende alterar também o artigo 2º da Lei 4056. Na justificativa, o Poder Executivo argumenta que o aumento se faz necessário em função da necessidade de incrementar os níveis de arrecadação, tendo em vista o delicado momento econômico que atravessa o país. Senhor presidente, a alíquota do ICMS aplicada até o consumo de 300 kW/mês, hoje, de energia residencial, é de 18%. E ainda ela está isenta do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O presente projeto pretende alterar a faixa de consumo que possui alíquota menor e é de livre incidência do fundo, dos atuais 300 para 200 kW/mês, aumentando assim o ICMS para o consumo de energia elétrica da faixa de 201 a 300 km, de 200 para 300 kW/mês, de 18% para 31%. A legislação atual prevê também que a faixa de consumo acima de 300 kW está sujeita à alíquota de 27% e vai passar para 29%. Com 4%, ela vai para 31%. Então, senhor presidente, o voto é pela inconstitucionalidade do projeto de lei, uma vez que não se coaduna o que preceitua o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 199, parágrafo 12º da Constituição Estadual, que prevê o princípio da seletividade do ICMS. Assim posto, senhor presidente, quero aqui também citar os julgados na arguição de inconstitucionalidade 27 de 2005, já decidido pela inconstitucionalidade pelo processo de seletividade em relação ao decreto estadual 27427 de 2000, que tinha uma alíquota de base 25%. Apresento essas duas decisões de arguição de constitucionalidade e arguição de constitucionalidade em sede de mandato de segurança. Assim posto, apresento à mesa o voto por escrito, votando pela inconstitucionalidade, aumento abusivo. Senhor presidente, só por curiosidade, hoje, quem gasta 200 kWh paga de conta de energia R$ 142,81. Quando o de 300, R$ 214, e o de 400, R$ 333. Com esse projeto proposto, quem gasta 200 vai sair de 142 para 246. Quem gasta 300 sai de 214 para 368. E, pasme Vossa Excelência, quem gasta 400 sai de 333 para 357. Isto é, quem gastar 300, quem gastar 300 vai pagar menos do que quem gasta 400. Quem redigiu esse projeto nem conta sabe fazer, senhor presidente. Nem conta sabe, não passa no exame vestibular para as faculdades técnicas. Obrigado, Luiz Paulo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado André Lazzaroni. Senhor parecer, presidente, acompanha o parecer do relator. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Carlos Mink.
Senhor presidente, prestei atenção aqui no parecer do deputado Luiz Paulo. Ele citou várias leis, vários princípios constitucionais, inclusive da proporcionalidade, e mostrou que está tendo, através de exemplos concretos que ele deu, o consumo de 200, o atual consumo de 200 e de 300 quilowatts, que o aumento vai ser enorme. E o de 400 vai ter um aumento mínimo. Então, nós, inclusive, fizemos emendas a esse projeto, tentando corrigir, tentando manter menor aumento para a faixa mais baixa e maior aumento para a faixa mais alta. O que o deputado Luiz Paulo demonstrou que esse projeto faz exatamente o contrário. Agrava as faixas de menor consumo e dá um aumento mínimo para a faixa maior. E, sobretudo, pelos princípios apontados da razoabilidade, pelas ações que foram julgadas, ações de inconstitucionalidade em relação a projetos semelhantes, eu acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo. Deputado Paulo Melo. Senhor presidente, no que pese meu profundo respeito pelo deputado Luiz Paulo, que questiona as mudanças de alíquota na Lei 2.657 de 1996, a Lei do ICMS, criada exatamente no governo Marcelo Alencar, que eu tive o privilégio de ter sido líder nesta casa, dizer para Vossa Excelência que na época também tivemos uma grande discussão, quando no governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou o que hoje é o Fundeb, e era o Indeb antigo, se não me engano, Fundef, que era o Fundo do Ensino Fundamental e hoje da Educação Básica. Naquela época, encontrava-se o presidente, Vossa Excelência estava entrando com a gente no partido, viajando, e o governador Marcelo Alencar, baseado no princípio constitucional, convocou esta casa exatamente para fazer frente ao Fundeb, criando alíquota, sobretaxando a alíquota, em especial das comunicações e da energia. Naquela época, veio, então, para discutir com a casa, o brilhante secretário, governador, amigo Luiz Paulo Correia da Rocha, que aqui na presidência convenceu a todos nós, no momento delicado do Estado, da necessidade da criação das alíquotas, e me lembro profundamente que naquela época a grande discussão é que o governo mandava iniciando em 200 quilowatts, e o deputado Luiz Paulo, atendendo a nós deputados, passou para 300 quilowatts, colocando aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, de baixa renda, numa situação melhor. Acho que é isso que a gente tem que discutir. O mérito da matéria no momento apropriado. Eu acompanho o parecer pela constitucionalidade do relator Edson Albertazzi. Obrigado, Paulo Melo. Deputado Vaguinho. Acompanho o relator, presidente. Deputado Luiz Martins. Senhor presidente, tendo em vista uma posição do meu partido, da bancada do meu partido, nós entendemos a inconstitucionalidade dessa mensagem que aumenta bens essenciais. Então, eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Com parecer emitido, 4-3, aprovado o parecer do relator. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, o deputado Valdec. Senhor presidente, entendemos que o aumento dos tributos, sobretudo em áreas estratégicas para o desenvolvimento da economia, não ajuda o Rio de Janeiro a sair da crise. Uma coisa é taxar bebida, outra coisa é taxar combustível, energia elétrica, sobretudo taxando mal, já que os que mais consomem serão menos taxados. Portanto, já que a questão do mérito foi discernida pela CCJ, o mérito da Comissão de Economia votará contrariamente à matéria. Deputado Dica. Deputado Dica. Voto divergente, presidente. Deputado Conte Bittencourt. Deputada Márcia Giovanni.
Acompanho o parecer da CCJ. Deputado Edson Albertassi. Voto favorável. Deputado Dr. Sadi Noel. Deputado André Correia. Sadi Noel presente. Acompanho o voto do deputado Valdec. Deputado André Correia. Senhor presidente, nós vamos ter essa discussão no mérito, né, mas na comissão aqui eu acompanho o voto favorável. Quanto deu? Acabou? 4-1. 3-2, presidente. Ah, 3-2. Desculpa, aqui foi meu auxiliar mor. É a torcida. Espera aí, não discute. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Albertazzi já ia usurpar o direito de eu dar o parecer oral. O senhor está querendo ser o novo Paulo Melo, dar parecer em todas as comissões. Senhor presidente, é impressionante como o governo manda para casa um projeto de lei com alíquotas abusivas e, na questão da energia comercial, não passar na prova de matemática. Como é que o cidadão que gasta hoje R$214, deputado Albertazzi, na nova alíquota de 31, vai pagar 368, e o cidadão que gasta 400 quilowatts, que é já de renda alta, vai pagar 357. Nem na prova de matemática, quem fez esse projeto passa. Então, senhor presidente, por ser abusivo, por ser inconstitucional, o voto no mérito é contrário. Voto divergente, presidente. Deputado Edson Albertazzi. Favorável. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Conte Bittencourt. Deputado... Oi? Doutor Sadi Noel. Acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Doutor Chiquinho da Mangueira. Márcio Pacheco. André Lazzaroni. Presente, vai votar. André Lazzaroni. O voto já foi do... Senhor presidente, acompanhar o voto divergente do deputado Edson Albertazzi, favorável ao projeto. Deputado Dica. Deputado Dica. Doutor Deodalto. Farid Abraão. Zeidan. Benedito Alves. Deputado Zeidan. Da alíquota? É aumento de... Vambora, Zeidan. Para iniciar a discussão, presidente, vamos discutir, eu vou votar favorável para que nós possamos abrir para o parlamento fazer uma discussão mais aprofundada. 3-2, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Pedro Fernandes. Presidente, mesmo
acreditando que as emendas vão poder melhorar o projeto, eu voto favorável. Voto divergente. Divergente, Luiz Paulo. Senhor presidente, pelas razões já expostas na CCJ, no meu voto na CCJ, no meu parecer na tributação, aumento extorsivo, alíquotas definidas de forma errônea, e o meu parecer é contrário no mérito. Deputado Edson Albertassi. Favorável. Deputado André Lazzaroni. Favorável, senhor presidente. Deputado Zaqueu Teixeira. Parecer contrário, presidente. Deputado Conte Bittencourt. Licenciado, deputado Luiz Paulo já foi. Deputado Vaguinho. Favorável. Deputado Paulo Melo. Senhor presidente, pelos mesmos arrazoados, queria apenas frisar que a discussão da matéria que elevava a alíquota no governo, que eu muito orgulhosamente liderei aqui na casa, Marcelo Alencar, foi no dia 26 de dezembro de 1996, e naquela época tivemos uma grande oportunidade, Vossa Excelência se lembra, que a reunião só aconteceu com a totalidade da casa acabando com as sessões extraordinárias que eram pagas, e o Rio de Janeiro se tornou case para o Brasil, sendo o primeiro estado da federação a acabar com o pagamento de sessões extraordinárias. Concordo que a matéria precisa de aperfeiçoamento, acho que há distorções em algumas alíquotas, em faixas, mas precisamos discutir e aperfeiçoar a matéria. É para isso que o parlamento existe. Meu voto é favorável. Pela ordem, presidente. Presidente, só um esclarecimento. As emendas estão abertas para serem protocoladas até 18h30? 18h30. Obrigado, presidente. Com os pareceres emitidos, iniciada a discussão. Está inscrito o deputado Luiz Paulo. Deputada enfermeira Rejane. Oi? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é de jurisprudência nos mais diversos tribunais, quer seja do Estado, quer seja da União, da inconstitucionalidade de se propor alíquotas abusivas de ICMS. E não tem aqui nenhuma alíquota que não seja abusiva, porque na faixa de 200 a 300 quilowatts de consumo de energia residencial, você vai passar de 18%, deputado, para 31%, um aumento de 72%. Se isto não é abusivo, não há mais nada abusivo na face da terra. O cidadão que hoje paga R$ 142,81, que consome 200 kWh, passará a gastar 246. Sai de 142 para 246. O que gasta 300 kWh, que está na maioria das senhoras e dos senhores, sai de 214 para R$ 368 reais. E pasme, aquele que gasta 400, deputada Lucinha, que a alíquota sobe 2%, ou seja, 1,08%, passa a pagar R$ 357 reais. Quem gasta mais, paga menos do que quem gasta menos. Só na matemática obtusa deste governo incompetente. Essa é a questão da energia, que atinge, deputada Lucinha, a população mais pobre. Atinge 662 mil contas nessa faixa de 200 a 300 quilowatts. 662 mil contas só na área
de concessão da Light e ainda se estende para a área de concessão da Ampla, que eu não sei quantos consumidores tem nessa faixa, mas por baixo estaria atingindo 800 mil contas. Bom, isso na tarifa. Os da tarifa de energia residencial é um projeto inaceitável na forma e no mérito. Nem o deputado André Correia, que é inspetor de renda de formação, ele, no debate sobre se encontrar um caminho, há de acatar uma proposta dessa envergadura. Desproposital no percentual e injusto na forma e matematicamente errado. Mas não fica por aí. Na prestação de serviço de comunicação, a alíquota que já era de 27 quer passá-la para 28. Na operação com cerveja e chopp, sai de 17 para 18. Não comento, porque isto não é bem essencial. E na operação com refrigerante, sai de 16% para 17%, tirando total competitividade das fábricas de refrigerante, porque a alíquota em São Paulo é menor e todos os insumos, praticamente, dos refrigerantes vêm de São Paulo. Alija as fábricas de refrigerantes que estão no estado do Rio de Janeiro. E a gasolina, deputado Waldeck, que a Petrobras reduziu o preço, a alíquota está saindo de 30% para 32%. Se a Petrobras abaixa de um lado, o governo do estado sobe mais ainda, o que mostra que não há uma política concertada, apesar do presidente ser do PMDB e o governador também ser do PMDB. Então, por mais esforço que se faça, esse projeto é um projeto inaceitável. Inaceitável porque em dezembro de 2015, nós já votamos aqui, atendendo um apelo de governo, projetos de lei que elevaram todas as alíquotas do ICMS, inclusive do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é deputado André Correia. Talvez uma das únicas fontes de receita, porque é 4% sobre energia e telecomunicação, que aumentou e não caiu. Vai arrecadar, quiçá, 4 bilhões de reais esse ano. Uma das raras fontes, porque o próprio ICMS caiu. E pensa errado o governo, quando diz que este projeto vai aumentar a arrecadação em 1,6 bilhões de reais. Isto é um erro de estimativa, porque quando você aumenta violentamente as alíquotas, você repassa o preço dessas alíquotas do ICMS, você repassa para o preço do produto. O produto fica mais caro. O consumidor está cada vez mais pobre, consome menos. Se consome menos, em vez de aumentar a arrecadação, irá diminuí-la. Então, não consigo entender esta lógica perversa do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o nome do deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, por razões as mais óbvias, já reiteradas, o meu partido, o PSOL, vai votar contrário a essa medida. Pelo que existe de traição ao interesse, ao verdadeiro interesse público,
especialmente dos menos favorecidos. Aqui temos cervejas e refrigerantes, já objeto de uma CPI nesta casa, famosa Rio de Janeiro Refrescos. E as concessionárias de telefonia e energia elétrica. Hein? Gasolina? Mas eu quero, senhor presidente, somente alertar aqueles que se aprofundam no conhecimento das questões tributárias sobre a forma de recolhimento dos impostos, especialmente nas concessionárias. Porque o recolhimento do imposto patrocina a mais alta sonegação, porque não há o devido controle e poucas possibilidades de fiscalização. Vamos pegar o caso da energia elétrica, só para citar este exemplo. Dizem que o recolhimento, o cálculo para o recolhimento é feito no momento da emissão da conta. E que depois, como existe a inadimplência, tem as chamadas compensações. Há anos atrás, consultei um secretário de Fazenda. Por que então, se o pagamento é feito através do código de barras, por que no próprio código de barras já não colocar a distribuição, o que é imposto e o que é devido à concessionária? Nós teríamos a verdade tributária e o respeito ao consumidor, porque quem paga o ICMS não é quem recolhe, é quem consome. E aí foi um vespeiro, porque as concessionárias manifestaram desinteresse e se diziam prejudicadas. De qualquer maneira, senhor presidente, é duro, mais uma vez, constatar a índole do governo, a natureza do governo. Da mesma forma como manda para esta casa mensagens para penalizar, para perseguir, para sacrificar ainda mais os servidores públicos, nesta mensagem ainda procura atingir de forma a mais cruel o bolso do consumidor e, em larga escala, o consumidor de menor renda. De qualquer maneira, senhor presidente, lamentavelmente perdemos a chance de derrotar esse projeto já na CCJ. Porque a votação foi de 4-3, Vossa Excelência ainda presidia a sessão e depois foi substituído pelo deputado Jorge Pisciani. Se a votação na CCJ, no seu início, tivesse sido mais veloz, seguramente não teria havido tempo para mobilizar a bancada do governo para que esse projeto tivesse a sua constitucionalidade reconhecida por 4-3. Se tivesse sido mais rápida, já na CCJ, esse projeto teria sido rejeitado. De qualquer maneira, senhor presidente, quanto ao mérito, no momento da votação, vamos votar contra. Próximo orador inscrito, o deputado Osório. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui para discutir o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que diz respeito ao aumento de impostos, mais notadamente da alíquota do ICMS, para um conjunto de produtos e serviços aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Queria dizer, senhor presidente, que primeiro acompanho integralmente a posição do líder do nosso partido, o deputado Luiz Paulo, e daqueles deputados que arguíram a inconstitucionalidade do projeto ora em discussão. Na nossa visão, esse projeto apresenta uma série de vícios de constitucionalidade e, infelizmente, não pôde ser barrado na apreciação da CCJ e, por isso, estamos discutindo essa matéria nesse momento. Mas, além disso, senhor presidente, nós temos uma série de questões que têm que ser levantadas nesse momento com relação a esse projeto. Primeira delas, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta nesse momento uma gravíssima crise. Ninguém tem dúvida disso. E essa matéria, através dessa matéria, o governo do Estado pretende obter aumento de arrecadação. Ora, senhores e senhoras deputados, aumento de arrecadação através de aumento de impostos num cenário de grave recessão econômica e num cenário de aumento de desemprego é uma matéria de extrema gravidade e, na minha opinião, e na opinião de muitos, se tornará um verdadeiro tiro no pé. Ontem, o Banco Central do Brasil e o Ministério da Fazenda revisaram para baixo, para pior, o desempenho da economia brasileira no ano de 2016. A previsão anterior era de queda no PIB do Brasil de 3% no ano de 2016, isso foi revisado para uma queda de 3,5% no PIB. Também, ontem, foi revisada para menor a expectativa de crescimento no ano que vem, uma expectativa de um crescimento pífio de 1,8% por uma expectativa de um crescimento abaixo de 1%. Ora, senhor presidente, num processo de profunda recessão e aumento de desemprego, o governo do Estado propor aumento de carga tributária em áreas importantes da economia do nosso Estado, visando aumento de arrecadação, eu posso garantir aos senhores deputados aqui presentes que esse objetivo não será alcançado. E pior, teremos um efeito negativo do aumento do desemprego e da redução da atividade econômica no nosso Estado. Vamos pegar dois exemplos que foram tratados aqui nessa tribuna. Primeiro, aumento de energia elétrica, senhor presidente. Não é razoável impor ao consumidor regional, residencial, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, um aumento inaceitável de tributação nessa área, principalmente naquele consumidor médio entre 200 e 300 kWh. É inaceitável, senhor presidente, que o governo do Estado esteja propondo esse tipo de aumento no momento que as famílias passam um grande aperto econômico-financeiro, até por conta do desemprego e desaceleração da economia. Com erros apresentados aqui pelo deputado Luiz Paulo e outros deputados, que você, para faixas mais altas, acaba pagando uma conta menor do que para faixas mais baixas. Ou seja, nem conta aritmética adequada aqueles que prepararam essa matéria tiveram o cuidado de levar em consideração. Outro ponto que merece ser destacado é que diz respeito à indústria de refrigerantes, senhor presidente. Com o aumento proposto na área de refrigerantes da alíquota de ICMS de 16% para 17%, isso vai fazer com que o ICMS no Estado do Rio de Janeiro seja superior ao ICMS de São Paulo. O que vai acontecer, senhor presidente, é o filme que nós já vimos. Invasão no Rio de Janeiro de produtos refrigerantes de tubaínas fornecidas e fabricadas em São Paulo e a destruição da indústria de refrigerantes do Rio de Janeiro, mais dotadamente a indústria de refrigerantes do Sul Fluminense em Porto Real. Senhor presidente, isso vai gerar desemprego, desinvestimento e queda da atividade econômica. E não vai gerar o que o governo espera com esse aumento, que é aumento de arrecadação. Ou seja, uma proposta inaceitável do ponto de vista de qualquer pessoa de bom senso. Se quer arrecadar mais, aumenta-se impostos e se destrói uma indústria para que o produto seja produzido em São Paulo, isso não faz o menor sentido, senhor presidente, e fica aqui do alto dessa tribuna o alertamento do equívoco grave que o Estado do Rio de Janeiro está cometendo ao apresentar essas matérias. E, por fim, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: nós, a bancada do PSDB, fechou questão contra esse projeto de lei. Então, queria aqui antecipar na discussão, nós apresentamos uma série de medidas, de emendas da nossa bancada, que diz respeito a esse projeto, mas nós antecipadamente queremos
quero informar que votarei contrário a essa matéria aqui no plenário da Casa e alertar os senhores e senhoras deputados. Não se pode pensar em fazer um ajuste fiscal colocando a mão no bolso do consumidor, no bolso das famílias e penalizando, por outro lado, o servidor público. Essa matéria, esse projeto de lei não trará o resultado esperado, deputado Carlos Mink. Essa proposição do governo do Estado vai gerar desemprego, vai gerar diminuição da atividade econômica e vai gerar, senhoras e senhores deputados, o efeito contrário daquilo que se propõe. E me surpreende que no governo federal, que é presidido pelo PMDB, alguns ministros e alguns setores que propuseram aumento de impostos recuaram porque entenderam que na crise que vive o Brasil, aumento de imposto é incabível e querem propor aumento de imposto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, quero dizer a vocês que essa matéria precisa, senhoras e senhores deputados, ser analisada com muito critério e ser votada de maneira negativa para que ela possa ser rejeitada, afastando o risco de desemprego e afastando a diminuição da atividade econômica. O setor público está quebrado, senhor deputado. Querem quebrar o setor privado também, isso nós não podemos aceitar e temos que resgatar o setor público da maneira correta e não é punindo o servidor público. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputada Enfermeira Rejane. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, demais deputados desse parlamento, senhor presidente, estou na tribuna para manifestar também a minha posição em relação especificamente a esse projeto que estamos debatendo, que é o 2242, que é um projeto que aumenta a alíquota do imposto ICMS sobre alguns produtos, principalmente produtos que mexem com o bolso do cidadão e da cidadã desse Estado. A alíquota de ICMS nos produtos que o governo está propondo é na conta de luz, gasolina, comunicação e alguns outros, como cerveja, refrigerante, dentre outros. Senhoras e senhores, vários deputados já vieram aqui para falar o seguinte: quando a gente aumenta a tributação, a resposta ela é óbvia e imediata. É o consumidor que vai pagar essa conta. E aí, senhoras e senhores, para tirar o Estado do Rio de Janeiro da crise econômica e financeira que ele mesmo entrou, ou seja, que o governador que está preso no complexo penitenciário de Bangu, que ele criou esta crise, agora o governador do PMDB joga no colo da sociedade essa responsabilidade. Nós vamos votar contra. Nós vamos votar contra. Porque não é possível que, mais uma vez, o povo carioca, o povo fluminense, tem que ser o responsável pela crise, pelo buraco que foi enterrado o Estado do Rio de Janeiro. Poucos são os deputados aqui dentro dessa casa que estão se manifestando a favor da população. Poderíamos ter barrado esses projetos aqui na CCJ,
e nas diversas comissões. Mas não. O que a gente vê é dentro dessa casa a barganha, os interesses pessoais sendo discutidos fora desse plenário, fora dessa tribuna. E é isso que a população vai ter que entender. E é isso que a população vai ter que ver aqui dentro dessa casa. Como é que cada um se porta. É importante que nós tenhamos a nossa consciência. É importante que nós estejamos do lado da população e não do lado desse governo nefasto que levou o estado do Rio de Janeiro à bancarrota. Mas o que é mais perverso nesse projeto de lei, presidente, é que o artigo 3º do projeto de lei 2242, ele altera uma outra lei, que é a lei do Fundo de Combate à Pobreza, onde na semana que vem nós vamos votar aqui dentro dessa casa a retirada do aluguel social, do Renda Melhor Jovem, do bilhete único, que são projetos onde a população vive deles. Não é possível que o governo tenha essa insensibilidade de tirar da população um aluguel social, um valor que é para habitação. Onde é que essas pessoas vão morar? Meu Deus do céu, eu acho que nós não podemos ficar insensíveis a isso. Onde que essa população vai morar? Como que esse povo vai comer? Infelizmente, é isso que está em jogo aqui dentro dessa casa. É taxar os mais pobres, é taxar aqueles que não têm de onde tirar. E eu peço aos senhores e senhoras deputados, vamos botar a mão na nossa consciência. Vamos entender o que está dentro dessa casa. Vamos parar de pensar só em nós mesmos. Vamos entender que a população vai morrer de fome. A população não vai ter aonde morar. E isso, senhor presidente, são questões inalienáveis de qualquer cidadão. É o direito de ter a sua dignidade garantida por nós, deputados. Temos propostas, vamos pensar de outra forma. Vamos propor ao governador que, para sair desse buraco, tem outras formas, mas não taxando os mais pobres, companheiros. Vamos cortar na nossa pele, vamos tirar o nosso. E não é demagogia, vamos tirar de quem tem. Mas, pelo amor de Deus, não vamos deixar a população morrer de fome ao relento. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo orador inscrito é o deputado Carlos Wink. Senhor presidente, senhores deputados, funcionários aqui presentes. Estamos discutindo o projeto o projeto 2242, que aumenta os impostos de vários produtos e serviços. Vários deputados falaram aqui, e eu vou ser outro deles, que num momento recessivo, o aumento de imposto pode ter o efeito contrário, pode simplesmente desestimular as atividades. Eu falava aqui com o deputado Osório, eu me lembrei de uma história, há muitos e muitos anos atrás, a maioria aqui não era deputada, há muitos anos atrás, deputado Waldeck, Vossa Excelência estava fazendo doutorado nessa época, eu fui procurado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Bebidas da área de cerveja. O ICMS em São Paulo era 18, o Rio era 24.
E várias empresas estavam fechando aqui, indo para São Paulo. Então, o que os trabalhadores pediam? Para mudar para baixo. O daqui para ficar pelo menos igual a São Paulo, para as fábricas não abandonarem o Rio e quebra do emprego dos trabalhadores da área das bebidas. Nós apresentamos o projeto, houve uma grande articulação, conseguimos aprovar e o ICMS da cerveja baixou. Na época, estou falando de algo que deve ter pelo menos 20 anos. Baixou de 24 para 18, ficou igual para São Paulo e as fábricas deixaram de fechar aqui e ir para São Paulo. Agora a gente está num momento de crise terrível no país, a do Rio de Janeiro é pior ainda. Agora a gente vai aumentar os impostos aqui, inclusive de energia. O que vai acontecer? Isso tem um efeito recessivo muito, muito grande. Bem, então o que nós fizemos? Nós fizemos várias emendas, assinamos também emendas de dezenas de deputados, nós assinamos todas as emendas que nos propuseram, demos assinatura para viabilizar a entrada das emendas. Nós apresentamos emendas reduzindo, por exemplo, na linha do que o deputado Luiz Paulo falou, reduzindo as faixas mais baixas e aumentando as faixas mais altas. Inclusive, tirando alguns produtos e incorporando outros que não tinha havido proposta do governo de aumento da incidência do ICMS. Por exemplo, uma das nossas emendas, nós tiramos esse aumento da faixa de 200 e 300, mas aumentamos para arma e munição, embarcação de esporte e recreio para 40% e peleteria e não sei quantos. Ou seja, produtos que realmente não fazem parte da cesta básica, que são de uma faixa de consumo muito elevado, né? Como, por exemplo, embarcações de esporte e recreio, nós aumentamos e para diminuir exatamente dos setores populares, que pelas contas do deputado Luiz Paulo, quem está na faixa entre 200 e 300, vai aumentar de 150 para 320, quer dizer, vai aumentar 60%, 70% o valor do que o cara paga para a energia elétrica domiciliar. É muito. Então as pessoas já estão arrochadas, a economia entrando em parafuso, o emprego caindo, e vai aumentar para baixa renda 60%. Eu acho que, inclusive, senhor presidente, senhores deputados, isso é inconstitucional, eles teriam que mostrar o impacto dessa medida e quem seria impactado. Como é que eles apresentam um projeto dessa natureza sem dizer quanto vai arrecadar mais e quem é que vai pagar esse aumento? Isso é o princípio elementar da transparência. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, que nós fizemos, com apoio de vários deputados, vejo aqui o deputado Zaqueu, deputada Zeidan, Valdec, Marta Rocha, vários outros, vários projetos baixando, por exemplo, ou zerando o ICMS da energia solar, da energia eólica, né? Junto com o deputado Paulo Ramos, que está aí, a retirada do ICMS do material reciclável para apoiar a cadeia da reciclagem, e que é uma coisa que realmente estimula. Então, são iniciativas que estimulam a energia solar, a energia eólica, estimulam o trabalho das cooperativas de catadores. Mesmo uma lei importantíssima, que eu apresentei e essa casa aprovou, muitos daqui lembram, que é a lei do ICMS verde, que dá mais recursos para os municípios que acabam com lixão, que criam parques e que melhoram a qualidade da água com saneamento básico. Mesmo essa, deputado Zaqueu Teixeira, Vossa Excelência acompanhou bem, nós fizemos de um jeito sem aumentar R$1 o ICMS. Então, aqueles municípios que não fizessem nada pelo meio ambiente, diminuía a sua cota do ICMS verde. E os municípios que avançassem muito em qualidade da água, lixo e conservação, aumentava. Então, era uma gangorra, era uma corrida ecológica que não implicava em onerar o contribuinte, o consumidor. Apenas estimulava os municípios a terem políticas mais sustentáveis. Por isso, senhor presidente, nós aqui na discussão votamos na CCJ pela inconstitucionalidade, acompanhando o voto do deputado Luiz Paulo, e apresentamos muitas emendas
não demagógicas. Ou seja, a gente sabe que o Estado está quebrado e precisa de recurso. Agora, de onde é que vai sair esse recurso? Vai sair do pobre? Vai sair de quem consome 200 e poucos quilowatts? Ou por que não taxar, por exemplo, os barcos e outros produtos que são produtos de alto consumo e não das classes populares? Portanto, senhores e senhoras deputadas, senhor presidente, essa é a nossa posição. Nós vamos para o voto, vamos defender nossas emendas, vamos também apoiar emendas de deputados que transitem nesse mesmo sentido, desonerar a produção, evitar o aumento da recessão e a quebra do emprego no Rio de Janeiro e descobrir quais são aqueles nichos que a gente pode realmente onerar e fazer isso em relação a todo o pacote. Por exemplo, tem gorduras no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, não vamos querer que só os funcionários do Executivo arquem exclusivamente com esse prejuízo todo. Há 62 bilhões de dívida. O presidente Pisciani falou hoje, citou um desembargador, as medidas tomadas, mas vamos acelerar a cobrança pelo menos de uma parte dessa dívida, que é 20 vezes maior do que o que se consegue acabando com restaurante popular, com aluguel social. São medidas completamente cruéis, perversas, injustas, antissociais e com ganho muito pequeno, relativo, por exemplo, se a gente passar aquele fundo que a gente botou 10% para quem recebeu incentivo fiscal, passar para 20% ou 30%, o que se arrecada com isso dá para bancar o aluguel social, o restaurante popular, o Renda Melhor, né, que é um projeto, se não me engano, do tempo do deputado Zaqueu Teixeira, quando era secretário exatamente dessa pasta, e foi pioneiro no Brasil, incorporou milhares de jovens, e foi um projeto premiado, um projeto muito importante, e agora vai desmontar os projetos sociais para arrecadar muito menos do que se fosse em cima o fundo. Por que não passar de 10% para 20% ou 30%? Aquele fundo em cima da evolução dos incentivos e das exonerações. Essa, então, senhor presidente, é a minha posição em relação a esse e aos demais projetos que iremos votar. Próximo orador inscrito, o deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos presenciando a cada medida que se discute o desastre que está esse governo. Porque, por um lado, você tem a taxação dos servidores públicos. Por outro, você tem medidas para exterminar com as políticas sociais. E aí, você vem agora com um projeto de aumento de energia que também vai taxar o mais pobre. Esse é um governo que, além de estar sem rumo, é um governo que está indo contra os pobres. E nós não podemos permitir que um projeto desse seja aprovado nesta casa. Ao passo, deputado Waldeck, que no refrigerante e a cerveja você aumenta 1 ponto percentual, a energia para os mais pobres você aumenta em 2 pontos percentuais em cima de 30%, é quase 10% de aumento. O que o governo quer? A gente olha, quando a segurança pública começou a ocupar as comunidades, quem foi o batalhão que chegou na frente junto com a polícia? A Light, a energia, chegou na frente para acabar com os gatos, colocar o relógio formal, arrecadar. A Light chegou juntinha com a UPP. Só que a contrapartida social não chegou junto. E aí, receber um pacote desse, com aumento de energia desta forma, que a gente verifica é um governo que está sem alma, um governo que está sem coração. Aqueles que estão enviando, que estão encaminhando essas propostas ao governador, é impossível você não conseguir fazer conta. Nenhum projeto desse tem impacto financeiro. Qual o valor que se pretende arrecadar? Não está dito no projeto. É um recorte e cola
dizendo que é urgente, que estamos em crise, e aí jogando para a Assembleia Legislativa essa responsabilidade, porque amanhã, deputado Waldeck, é Vossa Excelência que será o responsável pelo aumento da alíquota de quem mais precisa e não tem condições de pagar, numa inflação em que, acumulado 2 anos, está quase 20%. É Vossa Excelência, sou eu, são todos os deputados. Porque a crise do Executivo, o que é que ele fez? Transfere para o Legislativo. As manifestações estão aqui, na porta da Assembleia. Eles não incomodam o governo. Por quê? Porque o problema está aqui conosco. A bola está quicando. Agora, eu acho que nós temos que quicar essa bola de volta. Não tem que jogar para o gol, não. Devolve essa bola para o lado de fora. E nós temos que devolver, reprovando, rejeitando todas essas medidas. Porque elas são ilegais, inconstitucionais, injustas, imorais. Porque não colocam o dedo na ferida, onde tem que colocar. E transferir a responsabilidade para os senhores deputados é a maldade maior. E aí, sendo sincero, o governo está ladeira abaixo. É um trem descarrilhado. E não somos nós que temos que ser essa barreira para segurar esse trem. Nós temos que olhar aqui o interesse do cidadão fluminense. Temos que olhar aqui o interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. Porque não podemos permitir que um povo que já está massacrado pela recessão produzida pela cadeia do petróleo, porque a falta de investimento da Petrobras, a falta de investimento na cadeia da nacionalização dos itens necessários para o desenvolvimento do petróleo, prejudica o Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma que, quando o Brasil começou a desenvolver, o Rio de Janeiro foi vanguarda, quando começa também a recessão, é o Estado que mais perde, é o Estado que mais sofre com a recessão e com o desemprego. E nós não podemos aqui assinar embaixo nessas medidas inadmissíveis enviadas pelo Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado André Correia. Não se fazendo presente, próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Pacheco. Assim que o deputado André Correia chegar, substituirá o deputado Márcio Pacheco na tribuna. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, os que nos acompanham nesta casa, quero saudar aqui os servidores que estão nas galerias. Em primeiro lugar, quero dizer que o voto do PSC será a favor dos servidores do nosso Estado. Portanto, nós saudamos a decisão da Casa no Colégio de Líderes, através da mesa diretora e do nosso presidente, que retirou da pauta os 7 projetos que extinguem as fundações, as associações e as demais entidades, visto que fere flagrantemente o regimento e, na nossa opinião, flagrantemente a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Portanto, a nossa fala nessa tribuna já é de encontro ao que vínhamos falando desde o início. O problema é o mérito, está caindo nas costas dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas, dos mais pobres, a fatura do Estado que, por falta de planejamento e gestão, aconteceu depois de que essa Casa, através de várias medidas e projetos de lei, auxiliou o governo, dando todas as possibilidades que nós não estivéssemos enfrentando essa crise. Mas estamos discutindo o projeto de lei 2242 de 2016, que dispõe exatamente sobre uma alteração no imposto do ICMS sobre mercadorias e serviços, sobre que acarretará, como já dito aqui por alguns deputados, um aumento efetivo na vida, um aumento efetivo, numa cobrança efetiva na vida, especialmente dos consumidores. Eu não vou me alongar na área técnica, especialmente porque muitos deputados aqui já
foram muito detalhistas no quesito da questão constitucional e que, de fato, o dano causado pelo aumento das alíquotas. Mas eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, para consolidar a minha posição e a posição do PSC a respeito dessa matéria. Nós votaremos contra essa matéria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero chamar a atenção para 3 questões. Primeiro, que o aumento da alíquota de energia, neste caso, especialmente 18% até o consumo de 200 kW, ou seja, diminuindo para 200 kW, o deputado Luiz Paulo, o deputado Paulo Ramos, vários deputados que me antecederam, foram muito detalhistas, mas eu quero dizer, ela recai especialmente sobre o consumidor. Ou seja, o consumidor será o atingido nessa matéria. Estamos falando de uma alíquota, o deputado Paulo Ramos falou isso na fala dele, eu quero inclusive citar a fala do deputado Paulo Ramos, quando o ICMS recai exatamente sobre o consumidor. Portanto, é a classe baixa, a baixa renda, é a classe média, e que, no advento dessa alíquota, sofrerão graves consequências. E eu pergunto, por que, antes de discutir um aumento pesando sobre o consumidor, nós não chamamos essa casa para discutir a isenção dada às concessionárias? Porque nós votamos nessa casa. O deputado Luiz Paulo citou, o deputado Paulo Ramos citou aqui a Light, a Ampla, as concessionárias de energia. A Ampla, por exemplo, Vossa Excelência sabem bem, tem uma isenção de quase 3 bilhões de reais. A Light, o ano passado, pelo advento da Olimpíada, nós concedemos, presidente, nessa casa, concedemos não, nessa casa nós discutimos para que a Light ampliasse a sua isenção em mais de 60 milhões, justamente para dar continuidade a um processo importante para atender a população. Então, veja, o que eu quero chamar a atenção é mais uma vez, o mérito, presidente. Está recaindo sobre o consumidor, o que no nosso entendimento deveria recair sobre as empresas, sobre os mais fortes, os mais poderosos. E nesse caso, eu citei apenas 2 concessionárias que têm isenção e poderiam ser coparticipadoras ou poderiam participar no Estado desse debate e não recair, mais uma vez, sobre os servidores, sobre o consumidor, que na ponta será o grande atingido. O deputado Luiz Paulo chamou a atenção, quase 800 mil contas no Estado diretamente atingidas no aumento que vai recair sobre, efetivamente, a parcela da população. O segundo ponto é justamente a questão da gasolina, uma contramão do que, inclusive, o governo federal vem defendendo. Está nas mídias sociais, em todas as redes, uma força efetiva para diminuição do valor do combustível na ponta para o consumidor, vindo do governo federal. E o Estado, na contramão de um debate nacional, apresenta justamente o aumento de alíquotas sobre o combustível no Estado. Nesse entendimento, o Estado ele não se ajusta num debate nacional. Por quê? Porque se a crise é uma crise efetiva de toda a nação, quem acaba recebendo o ônus da crise é o consumidor, que fica cada vez mais onerado, pagando mais sobre os serviços, que são serviços efetivamente de bens, que não podem ser taxados de forma abusiva, porque pode ferir gravemente a população, como é o caso da energia e a gasolina. E o terceiro, amplamente debatido pelos que me antecederam, é justamente a questão do aumento da alíquota sobre cerveja e refrigerante. Obviamente, no sentido inverso, nós vamos acabar potencializando a saída dessa importante indústria do Rio de Janeiro para outros estados, especialmente o de São Paulo.
E, portanto, ocasionando, além do prejuízo ao consumidor nesses outros pontos que eu aqui falei, nós podemos causar seriamente um dano no emprego dessas pessoas, no emprego e principalmente no desenvolvimento de toda a população das regiões onde a indústria, especialmente a indústria do refrigerante, tem sido importante no Rio de Janeiro. Então, essas são as minhas contribuições. Mais uma vez dizendo, nossa posição será contrária a essa matéria. Vamos votar contra uma posição também do PSC, que é mais uma posição contrária diante deste pacote que veio a essa casa, no nosso entendimento, de forma inoportuna, visto que recai sobre o mais pobre, sobre os servidores, sobre aqueles que não deviam pagar essa conta, e sim sobre as empresas. Deveriam ser elas, o grande empresariado, os responsáveis a serem chamados para esse debate. Nosso voto será contrário, presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Flávio Serafini. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Eliomar Coelho. A questão de ordem que eu gostaria de fazer é apenas para fazer um comunicado triste, que é o falecimento do ex-deputado federal Modesto da Silveira. Uma pessoa que praticamente teve a vida dele inteira dedicada à libertação de presos políticos. Abraçou essa causa assim com uma disposição e um vigor realmente fantástico. O ex-deputado Modesto da Silveira nunca deixou de lutar. Participou efetivamente da luta pela redemocratização deste país. E continuou exatamente na luta até os dias finais. De maneira que as nossas homenagens, e eu falo inclusive em nome da bancada do PSOL, que lamentamos profundamente, né, essa viagem inesperada do grande Modesto da Silveira. O nosso pesar e os nossos sentimentos para a família. A presidência solidariza com Vossa Excelência e apresenta as condolências aos familiares e amigos do deputado Modesto da Silveira. Deputado Flávio Serafini, a partir de agora o tempo é seu. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que nos assistem, que acompanham a sessão. Esse projeto de aumento do ICMS encaminhado pelo governo, ele traz para essa casa a reprodução de um conjunto de vícios que tem marcado as iniciativas do governo do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento dessa crise. Por isso, de antemão, colocamos a nossa posição, que somos contrários ao projeto. E vamos aprofundar um pouco aqui esse debate. Primeiro, o projeto que trata da elevação da carga tributária para diversos itens, ele não traz detalhado qual é o impacto financeiro da medida. Ou seja, ele não detalha quanto a mais o Estado passará a arrecadar caso votemos essa medida. Esse é um primeiro ponto que marca o conjunto, porque não dá para falar de forma genérica que vamos arrecadar mais X. Mais X em cima de qual item? Mais X em cima de qual dos produtos que está tendo o imposto elevado? A gente tem, por exemplo, produtos que desenvolvem cadeias. Sem essa clareza, a gente não pode se posicionar com segurança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o projeto reproduz de forma lamentável a lógica do governo Pezão de, em todos os casos, querer fazer com que os trabalhadores paguem a conta da crise. Esse é o pior problema, porque a gente olha
para esse conjunto de medidas encaminhado para o aumento do ICMS, o que a gente vê? Um aumento gritante de 13% na alíquota do ICMS sobre energia elétrica para aqueles consumidores que ficam na faixa entre 200 a 300 kW. Isso é uma faixa que alcança centenas de milhares de famílias no estado do Rio de Janeiro. A maioria, famílias trabalhadoras, famílias que se enquadram naquilo que a gente está acostumado a definir como classe média. Famílias que têm um orçamento que giram entre 4 e 5 mil reais. Essas famílias vão ser penalizadas com um aumento de mais de 70% no ICMS cobrado sobre energia elétrica. Ou seja, ele é um projeto que tem como ponto principal de aumento da arrecadação onerar ainda mais os trabalhadores. Essa faixa entre os 200 e 300 kW é uma faixa que vai penalizar famílias trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o projeto aumenta em percentuais muito menores outros itens, como serviços de comunicação, operação com cerveja, chopp, operação com refrigerante. Eu queria destacar uma dúvida. Eu vou votar, se a gente conseguir diferenciar cada um desses itens em votação, o único item que eu votaria a favor seria o aumento da alíquota sobre cerveja e chopp. Por uma razão muito clara. A bebida alcoólica, ela é uma bebida, ela é um objeto de consumo que tem uma série de implicações sobre outros gastos do poder público, que envolve segurança pública, que envolve a saúde pública, e por isso é comum que sejam produtos com alíquotas um pouco mais altas. Mas, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem assistido a essa política que a gente tem chamado de farra das isenções e dos subsídios fiscais. E a gente sabe que, por exemplo, a cervejaria Petrópolis e a cervejaria Ambev, somadas, contam hoje com subsídios em curso do governo do estado que ultrapassam 1 bilhão e 500 milhões de reais só essas duas cervejarias. O governo aumenta a taxação sobre todas as empresas produtoras desses produtos e não revê a política de isenções fiscais dessas duas cervejarias em especial. Fica uma dúvida de qual é a política fiscal do governo. Onera o conjunto da população e o conjunto dos produtores e mantém a política de incentivos aos seus escolhidos, aos seus amigos, que são, inclusive, na maior parte das vezes, financiadores de campanhas eleitorais, ou, como é o caso da cervejaria Petrópolis, não só um grande financiador de campanha eleitoral, mas também uma empresa com diversos negócios, com diversos membros do partido do governador. Então, é importante a gente ter claro que a gente no Rio de Janeiro vive uma situação onde não dá para a gente tratar os assuntos como se não tivéssemos um ex-governador preso tratando de negociações que envolvem, inclusive, uma possível triangulação entre financiamento eleitoral, subsídios fiscais e favores prestados a esse ex-governador. O Sérgio Cabral, num dos depoimentos dele, inclusive, começa a dizer agora que o responsável pela obra do Maracanã era o atual governador Pezão. E que quem apresentou o secretário de obras, que está preso, pro Sérgio Cabral, teria sido o próprio governador Pezão. Eu digo isso por quê? Porque a gente não pode ficar votando essas matérias sem saber claramente os seus impactos sobre as cadeias produtivas. Reitero esse caso da cerveja. É um produto que eu tenho uma inclinação favorável a votar a favor do aumento da alíquota do ICMS. Estamos em crise. Queremos aumentar as receitas. Por isso temos a proposta aqui da CPI para rever os subsídios. Por isso queremos que o TJ, que essa casa,
façam um grupo de trabalho conjunto com o Executivo para cobrar a dívida ativa. Por isso nos propomos a votar, por exemplo, o aumento do aumento do ICMS sobre cerveja. Mas o governo não pode mandar para cá projeto para votação sem um mínimo de transparência para que a gente saiba exatamente no que está votando. Porque num caso como esse, onde eu estou inclinado a votar no caso específico da cerveja favorável, eu confesso que fico em dúvida se a gente, ao aumentar do conjunto da produção de um produto, onde as duas principais indústrias são fortemente favorecidas com a política de subsídios fiscais do governo, a gente não está entrando de inocente num jogo de cartas marcadas muito maior que está, na verdade, aprofundando a penúria dos cofres públicos no estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, nós estamos trabalhando para derrotar esse projeto do aumento do ICMS, ou o governo reenvia, fatia, ou não tem porquê, nós não vamos votar nada que coloque nas costas dos trabalhadores, seja servidores públicos, seja do conjunto da população, as contas dessa crise. Nós temos que cortar os privilégios e nós temos que rever a política de subsídios do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente. Senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado André Correia. Senhor presidente, enquanto o deputado André Correia se dirige da tribuna... Enquanto ele sobe na tribuna, o deputado Paulo Ramos. Fui alertado agora, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Fui alertado, tomei conhecimento do falecimento do grande Modesto da Silveira. Eliomar falou aí. Tomei conhecimento, alertado aqui pelo companheiro da bancada da assessoria do PSOL, e só quero fazer esse registro lamentando muito. Modesto da Silveira foi um grande brasileiro, não foi só um grande advogado, um defensor intransigente dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito. Vai ser velado a partir da manhã de manhã na sede da OAB. Portanto, senhor presidente, eu que tive a alegria de propor e ver aprovado e entregar a medalha Tiradentes ao Modesto da Silveira, faço esse registro com pesar e mando meu abraço à família de Modesto da Silveira, que também conhecia. Obrigado. Deputado André Correia, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos e meio. Senhor presidente, senhores deputados, Deixa eu só fazer um pedido. Eu registro com muito prazer aqui o pessoal do SINDER, os servidores do DR, o SOS Polícia, e que estão aqui de forma ordeira. Só quero pedir a vocês que, quando tiver um parlamentar na tribuna, respeite o pronunciamento do parlamentar. No intervalo entre um e outro, vocês podem fazer a manifestação que acharem necessária, tá? O respeito total ao pessoal, aos servidores públicos. Deputado André Correia. Senhor presidente, senhores deputados, como eu disse aqui no meu último pronunciamento, ao longo desses 5 mandatos, talvez não, com certeza é o momento mais delicado que eu, ao longo da minha vida parlamentar, posso observar. E eu venho aqui conversando com diversos colegas que é o momento que a gente possa efetivamente aprofundar o diálogo e, sobretudo, tratar com muita responsabilidade e serenidade todo esse momento que a gente está vivendo. Eu simplesmente poderia me ausentar desse debate sob a justificativa de continuar na função de secretário de Estado do Meio Ambiente. Fiz questão de estar aqui, de participar desse debate, por achar que
omissão seria uma espécie de covardia. E dividir com os colegas, a quem eu respeito profundamente, algumas visões, né, do momento que a gente está vivendo, das dificuldades que vamos enfrentar. Eu gostaria muito de olhar, deputado Zaqueu, deputado Fábio Silva, eu gostaria muito de olhar para o futuro, olhar para os próximos 6 meses e achar que nós estaríamos numa situação melhor. Infelizmente não vamos estar. Tudo leva a crer que o ano que vem será mais complexo ainda do que esse ano. E aí é fundamental o que eu venho colocando aqui, que todos, não é possível, por mais divergência que nós tenhamos, por mais que a gente pense diferente num ponto ou no outro, que nós não construamos um entendimento mínimo que faça atravessar esse momento turbulento, cujo pior momento ainda não chegou. E, em cima disso, eu tenho chamado isso de um pacto de travessia. Tenho conversado com vários colegas, tenho levado essa conversa para os demais poderes, e esse pacto, ele tem 4 pontos. 4 pontos. O primeiro ponto, que eu acho que nos une a todos, que nenhum de nós aqui nesse parlamento teria legitimidade moral para fazer ou imputar a qualquer categoria sacrifício se a gente, por exemplo, não rechaçasse de forma unânime qualquer retirada de benefício social. Me refiro a restaurante popular, programa Renda Melhor, me refiro a todos esses programas que atingem as pessoas que não têm capacidade, deputado Valdec, de se organizar e de estar aqui nessas tribunas cobrando de nós, deputados, uma posição em relação a essa questão. Então, o primeiro ponto desse que eu chamo pacto de travessia, e por que eu chamo pacto de travessia, deputado Aleomar? Porque diante do momento econômico, diante da complexidade política que nós vivemos, eu entendo que o governo não tem condições políticas de avançar em algo mais estruturante que vai ser necessário mais cedo ou mais tarde. E por isso eu proponho esse pacto de travessia, que teria um horizonte temporal de janeiro desse ano a junho de 2019. Por que junho de 2019? Porque em outubro nós teremos eleição para governador. E um novo governador vai ter que debater com a população, vai ter que discutir com a população esse momento crítico que vivemos. E vai ter que apresentar as soluções para aí, qualquer que seja o futuro governador, legitimado pelas urnas, possa efetivamente fazer as mudanças estruturais que nós não vamos ter condição de fugir delas, por dever de responsabilidade. Eu tenho certeza da grandeza aqui dos 70 deputados que estão compreendendo esse momento. Tenho certeza que nós não estamos aqui preocupados somente com a próxima eleição. Nós estamos preocupados em discutir efetivamente caminhos que podem até ser impopulares, mas discutir caminhos que possam nos garantir algum mecanismo de entendimento e travessia. E aí, senhor presidente, e aí, senhores deputados, nós precisamos discutir o orçamento dos poderes. Precisamos discutir aonde nós aqui na Alerj vamos cortar. Porque não é só cortar nos outros, nós também não teremos legitimidade moral. Eu não estou aqui para fazer bravata e nem vou fazer, mas a Alerj precisa discutir também aonde vai cortar. O Tribunal de Justiça precisa discutir aonde vai cortar. O Ministério Público precisa discutir aonde vai cortar. O Tribunal de Contas precisa discutir aonde vai cortar. Esse é o segundo pacto. Esse é o segundo ponto. Com os projetos de lei que estão aqui, como de forma transparente, nós discutimos um ajuste desses 3 poderes. Isso nós temos que discutir.
Não vim aqui para essa casa, com o respeito que eu tenho a todos os colegas, de exercer 5 mandatos, sempre com votação crescente, para ser soldadinho de governo, votar sim, votar não. Vim aqui para modestamente trazer com a minha experiência parlamentar, buscar um mínimo de entendimento entre nós. Porque não se iludam, senhores, que somente rejeitar, isso não voto, que a história também não vai nos julgar. Se não vai nos julgar por ação, vai nos julgar por omissão. Então, é fundamental, e eu conclamo, não é possível que nós, na Assembleia, não encontramos um caminho comum. Vi aqui o deputado Flávio Serafim lucidamente falar a respeito do voto e da possibilidade de votar no aumento de alíquota. Eu, por filosofia, sou contrário a qualquer tipo de aumento de imposto. Por isso, diante da excepcionalidade do momento que estamos vivendo, momentos excepcionais se trata com soluções excepcionais. Por isso que eu estou apresentando uma emenda para que todos os projetos que venham a ser debatidos possam ter um horizonte temporal, deputado Eliomar, de junho de 2019. Estou me aprofundando e levantando, junto com os meus colegas auditores fiscais, os números do Estado. Em breve, eu vou apresentar a cada um dos colegas, discriminado, todo esse fluxo de caixa que eu estou contando com a ajuda de colegas auditores fiscais, para que nós possamos, juntos, ter a dimensão de onde nós estamos. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui, que a gente possa, juntos, e não de forma unilateral, fazer uma completa revisão nos incentivos fiscais. Mas não fazer de forma unilateral, porque isso, a gente está matando a economia do Rio de Janeiro no futuro, a gente está matando a segurança jurídica do contrato assinado. É preciso, e por isso eu falei com o deputado Luiz Paulo, tenho falado com o deputado Albertassi, falei com o presidente Pisciani, que nós temos que ter urgentemente uma comissão liderada pela Comissão de Tributação da Alerj, do deputado Luiz Paulo. Já comuniquei e falei isso com a direção da Firjan e do governo, para que a gente faça isso de forma consensual, porque todos têm que dar a sua contribuição até junho de 2019, para que a gente possa fazer de forma minimamente organizada uma travessia. Essa questão dos incentivos é preciso separar, as pessoas confundem. Uma coisa é incentivo fiscal, outra coisa é benefício fiscal. Incentivo fiscal é aquilo que você concede para a empresa que você não tem, ou seja, você concede para receitas que você não teria. E benefício é quando você escolhe setores da economia que precisam de incentivo para florescer. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ter, há 10 anos aqui, votado o incentivo, o benefício fiscal para a cadeia produtiva da moda, porque muitas pessoas, é um do setor que mais emprega, muitas pessoas acham, deputado Wagner Montes, que reduzir imposto significa necessariamente diminuir a arrecadação. Não é. O setor da moda provou isso. Reduziu-se a alíquota, aumentou-se a arrecadação. Da mesma forma que eu vou votar contra aqui, apresentei a emenda para que esse sacrifício de aumento de impostos chegue até junho de 2019. Mas tem um aqui, no chopp, no cigarro, no combustível, mais 2 sugestões estou apresentando como emenda. Uma, o deputado Luiz Paulo tem toda a razão. Não tem lógica nenhuma, não tem lógica econômica você penalizar quem consome de 200 a 300 quilowatts. Deixa eu concluir, deputado, por favor, estou acabando, mais 2 minutos e eu concluo. Não tem lógica econômica, é um aumento muito grande, mas a gente precisa buscar onde compensar. E a segunda questão, da cadeia produtiva do refrigerante. Nós recebemos aqui diversos investimentos. Nós estamos aqui, os estados, eu sempre nessas discussões, eu sempre trabalhei pensando de como é a tributação em São Paulo, como é a tributação em Minas Gerais, porque são esses 2 estados
que tem as vantagens comparativas de mercado consumidor e de logística da gente. Então, se a gente não agir com inteligência, vai dar um tiro no pé, porque todos os insumos de refrigerante vêm de São Paulo. Todos vêm de São Paulo. E na hora que a gente torna a nossa alíquota maior que a de São Paulo, significa, num curto prazo, numa economia globalizada como hoje, numa economia que tem a gente, em vez de aumentar, cair a arrecadação. Então, estamos fazendo uma emenda para, pelo menos, equalizar essa tarifa com a de São Paulo. Então, senhores deputados, e o quarto ponto, até para ser apupado, porque eu aprendi a ficar vermelho uma vez na vida e não ficar amarelo, nós precisamos começar, amarelo a vida inteira, nós precisamos enfrentar e começar a enfrentar o buraco da Previdência. Não é só no Rio, é no Brasil inteiro, é no mundo que está se discutindo hoje. Eu tenho 52 anos, deputado Anchite, e já podia estar aposentado. Isso não dá mais, E a gente tem que ter coragem também, como um quarto ponto, pelo menos até junho de 2019, começar essa travessia e fazer essa travessia de forma organizada. Porque eu tenho certeza, eu conheço os meus colegas do governo e da oposição, nós não vamos lavar as mãos. Não vamos lavar as mãos, porque a história também vai nos condenar. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha que trazer de contribuição ao debate. Próximo orador inscrito, o doutor Giulianelli, deputado doutor Giulianelli. Quero lembrar aos colegas que nós temos mais 16 minutos. Então, vou tentar dividir 5 para cada um. Giulianelli, Giulianelli, Marcelo e Waldeck. Deputado Giulianelli. Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer coro aqui com a galeria, entendendo que essa galeria vazia é antidemocrática. Essa casa precisa dessa galeria cheia, porque o que se trata aqui mexe com os interesses de toda a população fluminense. Então, inaceitável é que permaneça vazia. Eu gostaria, a vantagem de falar por último, ou quase por último, é que escutamos vários oradores aqui. E cada um tem o direito de escolher o lado. Eu, no Colégio de Líderes, hoje me posicionei e me posiciono aqui outra vez. Como fala o deputado André Correia, esse pacto de travessia, num momento de crise, ele é importante entender. Mas eu entendo que o governo do Estado do Rio, o governador Pezão, não tem credibilidade para conduzir essa travessia. Ele perdeu toda a credibilidade para conduzir um processo, e a partir do momento que encaminha para essa casa um pacote em que sobrecarrega ainda mais a população mais pobre desse Estado e sobrecarrega os servidores, particularmente aqueles que estão na menor faixa salarial, demonstra claramente de que lado ele está. Nós discutimos, eu já falei muitas vezes aqui, todos sabem a minha opinião a respeito das isenções fiscais, eu entendo que elas têm que ser rediscutidas, sim, obrigatoriamente, para fazer caixa no Tesouro do Estado. É a única maneira, fora o PMDB mandar dinheiro para cá, para o Estado, que é do PMDB, o PMDB federal, não há outra maneira de ter recursos no cofre público, no Tesouro Estadual, para atender as necessidades do Estado. Já falei isso muitas vezes, mas eu quero falar sobre outras coisas. Não vou ficar me repetindo, mas quero falar sobre alguns pontos que considero essenciais nessa discussão que precisa ser feita com essa casa e principalmente com o PMDB. A LOA, a Lei Orçamentária prevista para 2017, deixa lá claro que o governo do PMDB, o mesmo governo que tenta transferir
toda a responsabilidade de solucionar essa crise em cima dos servidores da parte mais pobre da população, ele não consegue discutir a previsão de gastos de 75 milhões de reais para imóveis públicos, para coordenadorias de educação, para outras secretarias e outros imóveis que são alugados a gastos absurdos. Ele não consegue discutir a previsão de gastos absurda com vagas, principalmente aqui nesse Menezes Cortes. Ele não consegue discutir uma transparência pública nos gastos com merenda escolar. Ele não consegue discutir os gastos previstos com aluguel de veículos por conta do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhoras e senhores deputados, nós só podemos pensar em pedir sacrifício da população mais sacrificada, como também só podemos pedir sacrifício do servidor público se nós tivermos a transparência para mostrar claramente a essa população que estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Aí, a partir do momento que o governador desse estado encaminhar para cá, senhor presidente, como que vai equacionar as contas públicas, como que vai cortar despesas que são decisivas, a partir do momento que essa casa começar a contribuir de uma maneira mais efetiva para a solução dessa crise e deixar isso bem claro para a população, e a partir do momento que o judiciário abrir mão de uma parte dos seus rendimentos, dos seus ganhos, em função da solução dessa crise, aí sim, eu, particularmente, poderei pensar em votar qualquer projeto, qualquer medida desse pacote. Enquanto isso não houver, enquanto não tivermos a clareza de quem tem que fazer o maior sacrifício, eu me coloco aqui nessa tribuna mais uma vez, votando contrário a todas essas medidas. Entendo que não cabe nem discuti-las, é simplesmente votar contra. Próximo orador inscrito, deputado Marcelo Freixo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, esse embrulho da maldade não é mais um pacote, né? De tanto que foi perdendo, já é um embrulho, e embrulho é um nome mais adequado, porque é de embrulhar o estômago de qualquer um quando se lê. Essa proposta específica em pauta, presidente deputado Wagner Montes, ela faz parte do rol de maldades desse governo. Quando apresenta para cá um conjunto de reajustes de tarifa, coloca a tarifa da luz, do combustível, da telefonia e também de bebida, não coloca cigarro, nós não achamos cigarro no projeto, mas tem algo que é fundamental, já aqui debatido por vários deputados, que é a sua inconstitucionalidade. Não pode a luz, não pode um bem de necessidade básica ter uma alíquota superior a qualquer outro que seja supérfluo. Não pode, é inconstitucional. Então não adianta. Agora, essa casa é impressionante. Essa é uma casa de leis. Vem o Ministério Público aqui e diz o seguinte, olha, 17 das 21 medidas, quando tinha 21, agora já não tem, são inconstitucionais. Aí vem a CCJ dessa casa, pensando exclusivamente na política e não naquilo que lhe cabe, e fala, dá o parecer pela constitucionalidade. Ora, constitucionalidade não é mérito. Ou é constitucional ou não é constitucional. Este pacote ele é flagrantemente inconstitucional, além de ser perverso. Hoje, nesse pacote, deputado, quem está pagando, quem está consumindo entre 200 e 300 quilowatts, está pagando muito mais. Não pune o grande consumidor, não pune, por exemplo, shopping center, não sobretaxa os grandes consumidores de energia, mas vai
taxar e aumentar a alíquota que pode chegar a um valor muito grande, um percentual que pode superar 13% de reajuste, a quem consome menos, a quem consome de 200 a 300. Quer dizer, além de ser inconstitucional, além de não ter base jurídica que sustente, ele é injusto, então ele é ilegal e ele é imoral. Essa é a questão desse pacote. E é isso que a gente está debatendo, por isso lá fora está lotado de gente, que aliás deveriam estar aqui dentro. Eu não estou entendendo por que os servidores não estão aqui dentro, deveriam estar aqui dentro e não lá fora. Foi combinado que receberiam as senhas, mas enfim. Agora, não é só isso, não é só isso. O pessoal vai votar contra o pacote, o pessoal acha que esse embrulho deveria ser devolvido ao governo e que a gente pudesse aqui fazer um debate mais correto de quais as medidas que realmente poderiam ajudar a enfrentar essa crise. De respeito à dívida ativa, por que a dívida ativa desse Estado nunca foi devidamente cobrada? Por que a Procuradoria nunca agiu como deveria agir? São empresas devedoras de milhões ao governo. Seria muito mais honesto, seria muito mais justo que o nosso tempo aqui tivesse dedicado a esse debate e não a cortar triênio, e não a dizer que a sessão daqui a pouco, que os policiais, que a gente faz um minuto de silêncio aqui, mas na sessão seguinte vai estar dando constitucionalidade para cortar o aumento que eles iam receber até 2020. Ou faz um minuto de silêncio e vota contra isso e manda tirar, ou não faz um minuto de silêncio. Porque senão é incoerente. Né? Porque senão é incoerente. Porque são muitos minutos de silêncio que um pacote como esse merece. Porque é a morte do servidor público, é o desrespeito ao servidor público e à população mais pobre. Por decreto, esse governo cometeu uma das maiores covardias. Cortou o aluguel social. Eu quero lembrar aqui que pelo menos, deputado Valdec, pelo menos 3.500 pessoas, 3.500 famílias, pessoas não, 3.500, pelo menos 3.500 famílias, o governo bateu na porta, deputada Marta. O governo bateu na porta, pedindo para que aquelas pessoas saíssem dali, que iam receber o Minha Casa Minha Vida. Essa obra não foi feita, a Secretaria de Obras, tem gente em Bangu, né? Bateu na porta desses moradores pobres, dizendo, sai daí, porque nós vamos fazer determinada obra e você vai receber a sua casa. Essas pessoas, enquanto isso, receberiam aluguel social. São essas pessoas que esse governo bateu na porta, disse para sair, que agora está dizendo não, já fez por decreto o fim do aluguel social. Isso não tem nome. Isso não tem nome, isso é de uma covardia absurda. É por isso que ninguém vem para esse microfone defender esse governo, porque é indefensável. É uma base que se diluiu, uma base líquida. Ninguém vem defender esse governo. O principal líder desse governo foi preso porque é corrupto e ninguém veio a esse microfone defender. Essa corrupção que levou parte desse governo para a cadeia é fundamental para entender a crise que a gente está vivendo nesse momento. Não dá para votar esse embrulho dessa maneira. Por isso a CPI que nós apresentamos, e aí eu concluo, presidente, a CPI que nós apresentamos, a bancada do PSOL, é fundamental para investigar os benefícios fiscais. Não somos contra a política de benefício, desde que traga aumento da oferta de emprego e crescimento econômico. Mas será que toda a política de benefício gerou aumento de emprego e crescimento econômico? Não! Tudo indica que tem empresas de fachada. Tudo indica que tem empresas que não deu nenhum benefício à sociedade e que recebeu benefício econômico, isenção fiscal. Nós conseguimos as assinaturas no projeto de resolução e no projeto de requerimento. Já protocolamos, já está na mesa. E aí eu recebi, e vou avisar, hoje na reunião de líderes, com a presença dos sindicatos, todas as entidades sindicais se colocaram favoráveis à CPI, dizendo que entendiam que ajudava na crise investigar os benefícios fiscais, porque é uma crise de receita. Essa CPI tem que funcionar agora, imediatamente, nas férias, para que a gente possa ter um resultado mais rápido, para aumentar a receita e combater a corrupção, que é um mal estrutural do Rio de Janeiro. Ninguém mais duvida disso. Tem a ver com a crise, tem relação com a crise, Osório? Claro que tem. E nós conseguimos 24 assinaturas do requerimento. O regimento dessa casa é claro. Depois de dada entrada, não pode retirar a assinatura de CPI. Artigo 84, está aqui na mão. Deputados da base me procuraram porque estão sendo pressionados para retirar o nome da CPI. Eu estou avisando, deputados da base
foram pressionados para retirar o nome da CPI. Isso mostra um governo que não tem compromisso com a transparência. Isso mostra um governo que não quer investigar o que tem que ser investigado. Deputado que assinou a CPI não tem como tirar o nome. Está no regimento. Já deu entrada, artigo 84, não pode retirar o nome. Vários deputados me procuraram e disseram, estou sendo pressionado para retirar o nome da CPI. Isso é uma vergonha que aconteça na Assembleia Legislativa. No meio dessa crise, querendo cortar triênio, querendo cortar salário de policial, pressionar deputado para não fazer a investigação que deve ser feita. Não pode retirar essa CPI, assim como a da Previdência, tem que funcionar para o bem da sociedade. Obrigado, presidente. Para discutir, o deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, Wagner Montes, deputados, deputadas, servidoras e servidores aqui presentes, a quem eu quero saudar mais uma vez e também manifestar mais uma vez o constrangimento, doutor Giulianelli, de fazermos esses debates com as galerias vazias, com a Assembleia Legislativa cercada. Portanto, fazer esse registro e manifestar mais uma vez o meu constrangimento. Também hoje de manhã na reunião, na presidência, no Colégio de Líderes, me pronunciei e volto aqui a me pronunciar, não apenas contra esse pacote, como também favoravelmente à Assembleia Legislativa cumprir a sua missão principal, que é fiscalizar o Poder Executivo. E as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos legítimos do trabalho parlamentar, não tem intenção persecutória, não visam especificamente A ou B, mas visam elucidar fatos relevantes para o povo do Estado do Rio de Janeiro, que afinal de contas, eu ouvi com interesse e atenção, como sempre faço, os colegas deputados, e fico preocupado que a gente possa, embora goste do debate sobre o Pacto da Travessia, com o qual nos desafia o André Correia, gosto desse debate, mas eu temo, André, que a gente possa fazer uma travessia demasiado longa até 2019, diante do quadro que nós estamos enfrentando hoje. É um debate que eu quero aprofundar com você, com todo o respeito que lhe tenho, porque o problema do governo Pezão, a rigor, Giulianelli, não é um problema de legitimidade eleitoral. Nos marcos da Constituição e das regras do jogo democrático, esse governo foi eleito. Agora, esse governo, além da incompetência já antológica, é um governo que não dialoga, porque como pode mandar para cá um pacote desta complexidade e com as graves ofensas que provoca contra o servidor público e contra as parcelas da população que mais precisam das políticas sociais que o governo quer extinguir, sem dialogar preliminarmente com o conjunto dos servidores públicos, com os outros poderes e com a própria Assembleia Legislativa, sequer com a sua base de sustentação. Então, o problema deste governo, além da incompetência, o Eliomar uma vez o qualificou como um governo desbussolado, é desbussolado em termos, que ele tem foco, deputado Osório, para taxar os servidores, ele tem foco para taxar aqueles que mais precisam, ele tem foco, inclusive nesta matéria, que é o objeto específico da discussão, de tributar a questão da energia elétrica contra os mais pobres, contra aqueles que mais precisam. Portanto, eu quero aqui dizer que esse projeto, especificamente, no conjunto da obra, é um projeto que segue esta linha, está no mesmo diapasão do conjunto do pacote. Porque na questão da energia elétrica, é um absurdo saltar de 18, deputado Azeidan, para 31%, que são os 27%, mais os 4% que vão para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECAP. Então, é um salto monumental numa faixa que é de 200 a 300 kWh mensais, que é a faixa que mais pega o conjunto das famílias, né? Eu quero aqui saber de vocês o seguinte, das senhoras e dos senhores, de vossas excelências. O governo estudou a possibilidade de rever as isenções fiscais às concessionárias de energia elétrica, a Amplialight, por exemplo? Nós não sabemos, são boas, são ruins, nós não sabemos. Aqui nesta casa, e eu não canso de repetir, o próprio secretário de Fazenda, não o atual, o anterior, disse, o Júlio Bueno, disse que o Estado não dispunha de mecanismos para acompanhar as contrapartidas decorrentes das isenções fiscais concedidas. Ora, como podemos saber se elas são boas, se geram trabalho e renda, se aumentam progressivamente a arrecadação, se contribuem para baixar a inflação? Portanto, a CPI que está sendo proposta,
sobre as isenções fiscais não tem a ver especificamente com este pacote, não tem a ver especificamente com o contexto da crise. Independentemente desse contexto, nós precisamos entender, aprofundar a nossa compreensão sobre o que foi feito da política de renúncia fiscal e que transformou, pode ter transformado, deputado André Correia, querido André Correia, pode ter transformado um instrumento potente de desenvolvimento econômico, que é a isenção fiscal, porque as isenções fiscais não são mal em si, não podem ser vistas como espantalhos, elas podem ser proveitosas para o nosso desenvolvimento, mas elas não são favor fiscal, não são um mero benefício, e é por isso que elas merecem ser investigadas. Obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo regimental, a presidência convoca para a ordem do dia.